Vamos começar a nossa segunda aula de estados físicos da matéria. Se liga aí! Vamos fazer uma breve revisão da nossa primeira aula aqui, só para a gente relembrar os conceitos. Aqui a matéria pode estar na natureza em 3 estados físicos. O primeiro é o sólido, o segundo é o líquido e o terceiro estado físico é o gasoso. A gente observa que os estados físicos, eles refletem o quanto que as partículas estão agregadas. Então, no sólido, nós temos partículas muito próximas uma das outras e com pouquíssimo movimento. Já no líquido, nós temos as partículas mais afastadas, elas ainda possuem interação, mas elas têm mais mobilidade. E no gasoso, as partículas estão bem afastadas e elas não têm nenhuma interação entre elas. Se movimentam em alta velocidade, têm muita energia. A gente viu também que existem processos de mudanças de estados físicos, que são a fusão, que é a mudança de sólido para líquido, a vaporização, que é a mudança de líquido para gasoso, que podem ocorrer através da ebulição, da evaporação e da calefação. Temos também, retornando, a liquefação ou condensação, que é a mudança do estado de vapor para o estado líquido, e quando o líquido passa do estado líquido, a água passa do estado líquido, aqui no nosso exemplo, para o estado sólido, nós temos a solidificação. Por fim, nós temos a passagem do sólido para vapor, para gasoso, chamado de sublimação. E o retorno de gasoso para sólido, nós também chamamos de sublimação ou ressublimação. Lembrem-se, os processos de fusão, vaporização e sublimação, passando de sólido para gasoso, são processos com absorção de energia, processos que nós chamamos de endotérmicos. E os processos de liquefação ou condensação, solidificação e ressublimação, ou seja, passar de vapor para sólido, são processos exotérmicos com liberação de energia. Então vamos avançar no nosso conteúdo. Para que serve todo esse conhecimento? Para que a gente usa isso? E como que o Enem cobra? Então observem, aqui eu tenho uma fotografia de uma salina. No nosso canto direito, essa pilha branca de material nada mais é que cloreto de sódio. Isso mesmo, sal de cozinha. Como que a gente obtém ele? Nós obtemos ele através da evaporação da água do mar. Então, a partir do momento que a gente domina esses processos, entende esses processos de mudança de estado físico, nós podemos utilizar esse conhecimento químico para obter materiais de interesse. Então, nesse caso, a gente obtém aí o sal de cozinha. Um outro processo é a questão que vem muito aí no setor de reciclagem, é a transformação de sucata em aço. Então, quando a gente aquece a sucata a temperaturas superiores a 1.600 graus Celsius, esse material vai se fundir, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E aí eu consigo homogeneizar esse material e retirar impurezas, e depois, quando eu solidifico, eu vou ter o aço, o ferro, purificado. Eu vou introduzir nas nossas aulas vídeos para a gente estar entendendo melhor como que funciona as coisas.
Então aqui, ó, toda vez que vocês virem o ícone da câmera, vai ter uma ação que vocês podem executar. Clique nas imagens e assista aos vídeos. Então, se vocês clicarem na imagem da salina, vocês vão entender um pouquinho, vão ver um vídeo de como que é a produção de sal. E se vocês clicarem na imagem daqui da sucata, vocês vão entender como que é a fabricação de aço através da sucata. Vamos ver como que funciona o processo de obtenção do aço através da sucata, né, da reciclagem da sucata, e depois a gente volta a conversar. É 5 minutinhos. De arranha-céus a pontes, de aparelhos eletrônicos a carros e muito mais. Graças à sua força legendária, o aço pode ser considerado a espinha dorsal da indústria. Mas como se transforma um dos nossos recursos mais abundantes da Terra em um confiável bloco para construções? O aço é feito de minério de ferro ou de sucata. Nesta operação, é a sucata que vai ser reciclada. Usando um eletromagneto de 10 toneladas, carrocerias compactas de carros, aparelhos elétricos, latas e outras sucatas de aço são reunidas. Este ímã poderoso é capaz de levantar 5 toneladas de metal. Cerca de 80% destas sucatas serão transformados em barras de aço. Este metal, então, é despejado em um tonel, pesando só ele 32 toneladas. O tonel pode, por incrível que pareça, comportar 60 toneladas de metal que serão transformadas em metal fundido. Esta fornalha chega à temperatura de 1.650 graus centígrados, quente o bastante para liquefazer qualquer coisa. A fornalha é aquecida por 3 eletrodos e por 4 queimadores de gás natural. O conteúdo do tonel é então despejado na fornalha. As peças de metal entram em contato com o aço liquefeito e um sistema de ventilação retira a fumaça que é produzida. Neste calor intenso, as 60 toneladas de metal se derreterão em cerca de 60 minutos. Esta mistura fundida é composta de impurezas que sobem à superfície quando o metal fica liquefeito. Neste estágio, um operário retira uma amostra do aço para determinar sua composição química. A seguir, o dispositivo lança oxigênio para dentro do aço derretido, o que reduz seu conteúdo de carbono, homogeneizando a mistura e acelerando o processo. Uma concha é posicionada debaixo da fornalha. O aço derretido será transferido da fornalha para esta concha. O aço derretido flui facilmente para a concha. A concha pesa 55 toneladas e tem capacidade para 115 toneladas de aço derretido. E um guindaste capaz de içar 180 toneladas levanta sua carga. São introduzidos aditivos para se obter o tom correto do aço. Aqui, os eletrodos são retirados da concha da fornalha. Um operário agora abre as torneiras do distribuidor. O aço derretido corre para as formas. Ele esfria rapidamente e começa a endurecer. Lingotes de aço são produzidos em comprimentos que variam entre 4,5 metros e 10,6 metros. Depois, os lingotes são cortados nos comprimentos desejados com um maçarico de gás natural. Um número de identificação é marcado neles com um lápis de cera. Ainda é preciso fazer o achatamento dos lingotes. Antes de começar o achatamento, os lingotes são colocados na fornalha para um reaquecimento por 2 horas a 1095 graus centígrados. Jatos d'água esfriam o ejetor de lingotes. Os lingotes são postos no achatador, onde rolos poderosos os comprimem. Esta operação dá aos lingotes a forma e o tamanho desejados.
Cilindros resfriados à água comprimem os lingotes. Alguns vão da espessura de 12 centímetros a 14 milímetros, enquanto outros são produzidos de 15 centímetros a 19 milímetros. No final da produção, as barras se deslocam a velocidades que alcançam 35 km por hora. Quando chegam às dimensões desejadas, as barras têm que ser resfriadas. Este leito de resfriamento permite que as barras de aço esfriem de modo uniforme. Um total de 400 mil toneladas de barras de aço é produzido nesta usina todo ano. Bem, pessoal, agora que todo mundo viu o vídeo, né, espero que tenham gostado de como que é aí a produção do aço através da sucata. A gente pode trabalhar um pouquinho ele mais. Observem, né, o processo de fusão da sucata, né, que é a mudança de estado físico para líquido do material, é importantíssimo para a gente conseguir homogeneizar toda essa pilha de material e eliminar ali as impurezas. Então, como eu falei lá no início, um pouco antes do vídeo, né, a gente dominando esses processos, a gente consegue obter materiais de interesse para a nossa sociedade. Tá, como que o Enem poderia cobrar isso? Ele poderia colocar um texto, por exemplo, sobre a produção de sal no Maranhão e questionar qual que é a mudança de processo, qual que é o processo de mudança de estado físico envolvido. E a resposta seria evaporação. No caso da sucata, poderia também falar sobre a importância da reciclagem do ferro da sucata e, por fim, perguntar qual que é o processo envolvido, né, quando se aquece a sucata a em torno aí de 1650 graus Celsius, qual que é o processo de mudança de estado físico envolvido. E a resposta correta seria fusão. Vamos pegar agora aqui a água como o nosso exemplo. A água pura. Aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. A água pura, ela não tem nenhuma impureza. É sinal que na nossa amostra só tem água, H2O. Ok? Ela está completamente purificada. Vamos ver a relação do aquecimento do material ao longo do tempo. O que é que acontece? Então, nós temos aqui um gráfico que na ordenada a gente tem aí a temperatura em graus Celsius e na abscissa a gente vai ter o tempo em minutos. Então imagina que a gente está no laboratório e a gente pegue essa água pura no estado sólido, na forma de gelo. A gente coloca o termômetro e comece a aquecê-la. Então, à medida que nós vamos aquecendo o gelo, a gente observa que a temperatura marcada pelo termômetro vai registrando um aumento gradual, né, da temperatura. Então, à medida que o tempo vai passando e a gente vai aquecendo o gelo, o termômetro registra um aumento gradual da temperatura. Até que, quando a gente observa que o gelo, nesse momento, né, voltando um pouquinho antes, enquanto a gente está aquecendo, a gente tem gelo, nós temos água, apenas no estado sólido, apenas gelo. Mas quando o gelo começa a derreter, naquele inicinho de derretimento, a gente observa que o termômetro para de variar. E aí começa a acontecer o processo de fusão. O gelo, no estado sólido, começa a passar para o estado líquido. Nesse momento, coexistem dois estados físicos: a água no estado líquido e a água no estado sólido. Gelo mais água, ao mesmo tempo. Essa temperatura ela vai permanecer constante. E a gente observa que
Na hora que todo o gelo terminou de ser fundido, só tem água líquida, aí sim o termômetro volta a registrar um aumento da temperatura, né, que está aqui indicado no nosso gráfico pela inclinação da reta. Então, nesse momento, a gente tem água líquida e temos água apenas no estado líquido. Essa água no estado líquido, ela vai aquecendo, aquecendo, e na hora que a gente começa a perceber que a água entrou em ebulição, ou seja, a água começa a passar do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, nós temos o termômetro ficando constante novamente, a temperatura fica constante. Nesse momento que acontece a ebulição, coexistem dois estados físicos também. É a água no estado líquido, e lá no meio do líquido que está formando as bolhas de vapor, nós temos ali a água no estado gasoso. A temperatura permanecerá constante até que toda a água no estado líquido passe para o estado de vapor. E aí, se a gente continuar no nosso experimento, medindo a temperatura do vapor, no momento em que essa água passar totalmente para o estado de vapor, a gente vai observar que a temperatura volta a subir. Então, no estado de vapor, que a gente está medindo ali a temperatura, nós temos apenas água no estado gasoso e o termômetro volta a registrar um aumento da temperatura. Observem, lembrem-se, na fusão nós temos gelo e água coexistindo. Temos os estados sólidos e líquido juntos ao mesmo tempo e a temperatura é constante. Na ebulição, nós temos a água líquida mais o vapor de água no estado gasoso. Líquido e gasoso coexistindo ao mesmo tempo e a temperatura é constante. Para a água pura, para uma substância pura. Então, na temperatura em que ocorre a fusão, que é o nível do mar, a gente obtém a temperatura de 0 graus Celsius. Então, esse parâmetro aqui nós chamamos de temperatura de fusão. É a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E no caso da água, esse patamar em que ficou constante, né, e no caso da água, ao nível do mar, a temperatura medida é de 100 graus Celsius, nós temos a temperatura de ebulição. É a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Pessoal, lembrem-se, né, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são propriedades específicas da matéria. Então, substâncias que possuem temperatura de fusão e temperatura de ebulição com outras propriedades, por exemplo, a densidade, que também é uma propriedade específica, a gente conhecendo esses parâmetros, a gente consegue identificar que substância, que material é esse. Tá bom? Avancemos. Vamos conhecer agora um pouquinho aqui do diagrama de fases. O diagrama de fases da água. Então, aqui no eixo Y, nós temos a pressão. Ok? É como se fosse a pressão atmosférica, a pressão em cima de um sistema. E no eixo do X, nós temos a temperatura em graus Celsius. Observem esse gráfico. Nós temos 3 regiões. A região rosa é a região do sólido, onde a água está no formato de gelo. A região
A azul é a região do líquido, é quando a água está no estado líquido. E a região amarela é a região do vapor, que é o momento ali em que a água está no estado gasoso. Que mais a gente pode extrair desse gráfico, que é importante a gente conhecer? Essa curva aqui embaixo, ó, saindo de menos 273 e chegando até o ponto C, essa curva que eu chamei de 1 é a curva de sublimação. Então, ela vai determinar para a gente se um sólido pode sublimar e passar para o estado de vapor. A curva 2, que nós estamos vendo aqui, ó, é a curva da fusão. Através dela, nós podemos entender se um material vai passar do estado sólido para o estado líquido. E, por fim, que seria o número 3, eu vou corrigir. Bom, pessoal, vamos entender agora o diagrama de fases da água. No eixo Y, nós temos a pressão. E no eixo X, nós temos a temperatura. Temos 3 regiões nesse gráfico que estão identificadas por cores. Então, a cor rosa indica que quando a água está nessa região, nessas condições de temperatura e pressão dentro dessa região, a água está no estado sólido. Quando a substância, a água no caso, estiver dentro dessa região, que é azul claro, né, nessa condição de temperatura e pressão, nós vamos ter a água no estado líquido. E se a água estiver nessa região amarela, né, nessas condições de temperatura e pressão, a gente vai ter a água no estado gasoso. O que mais que a gente pode tirar de informação desse gráfico? Então vamos lá. A curva 1, que é essa curva aqui, ó, aqui embaixo, né? Essa curva, ela separa a região de sólido e vapor. Ela é chamada de curva de sublimação. Então, dependendo das condições de temperatura e pressão, o sólido pode passar diretamente para o vapor. Essa curva vai indicar, né, o momento que ocorre a sublimação. E um segundo ponto, né, a segunda curva que nós vamos estudar é essa aqui, ó. É a curva de fusão, que é a passagem que separa o sólido do líquido. Então, aqui nós temos condições de estudar quando que um sólido muda para o estado líquido. Por fim, nós temos a curva 3, que é essa curva toda aqui, ó. Ela separa a região do líquido do vapor. Então, a gente observa, nós podemos prever, através desse gráfico, quando que uma substância vai passar de líquido para vapor. Vamos entender isso com alguns exemplos. Nessa condição A, a água ela está dentro da região do sólido. Então, se a gente pegar aqui, nós temos aqui uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Então, nessa condição aqui de temperatura e pressão, a água está sólida. Um segundo exemplo, o B. Se a água estiver, né, nessa condição B de temperatura e pressão, observem, dentro da região do líquido, a água, ela então está no estado líquido.
A água está líquida. Vamos observar aqui o ponto G. A água está no estado gasoso, vapor. Observem, ela está dentro da região amarela, dentro da região de vapor. Super fácil, né? Continuemos. Olha esse ponto, ponto D. Ele está em cima da curva de ebulição. Então, ele não está nem dentro do líquido, nem dentro do vapor, né? Ou ele pertence às duas. Acho que seria melhor dizer assim, na condição D, né, pertence às duas regiões, está no limite. Nesse caso, nós temos justamente o que está acontecendo? A ebulição. Nós temos parte da água no estado líquido e parte da água no estado gasoso. Então, está acontecendo o processo de ebulição. Um outro exemplo, a condição F. Repara, a água ela está justamente em cima da curva de fusão. Então, qualquer ponto que estiver em cima da curva de fusão indica que a substância está passando pelo processo de fusão. Então, nós temos água sólida misturada ali com água líquida e está acontecendo a fusão do material. Por fim, nessa condição aqui de temperatura e pressão, né, que é o ponto E, o que está acontecendo? Observem, ele está justamente em cima da separação da curva de sublimação, da separação de sólido para a separação de vapor. Então, aqui nós temos ocorrendo a sublimação. Nós temos a água que está no estado sólido misturado com o estado gasoso. Então, ocorre aqui a sublimação. Um último pontinho para a gente pensar, o ponto C. Repara que esse ponto C ele está na interseção das três curvas, da curva de sublimação, da curva de fusão e da curva de ebulição. Esse ponto C ele é chamado de ponto triplo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Nessa condição de temperatura e pressão, que aqui está até indicado, 0,6 kPa, ou seja, 0,006 atmosfera, em uma temperatura de 0,01 grau Celsius, nós temos a água no estado coexistindo em três estados físicos, no sólido, no líquido e no gasoso, ao mesmo tempo. Onde que isso ocorre? Por exemplo, dentro das nuvens. Nós temos ali cristais de gelo, água no estado de vapor e temos também água no estado líquido. Ok? Então, vocês percebem que é um equilíbrio muito sensível. Qualquer variaçãozinha de temperatura e pressão, a água pode vir para o líquido, ela pode se solidificar ou pode entrar no estado de vapor. Mais uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Como que o Enem pode trabalhar esse gráfico? Vamos pegar essa condição aqui de temperatura e pressão, essa linha tracejada. E aí, a gente observa que ao longo dela, à medida que a temperatura vai subindo, com uma pressão constante, pressão de 1 atmosfera, a temperatura vai aquecendo. Ó. Então, olha aqui embaixo, partimos de menos 273 graus Celsius e a temperatura vai subindo em direção aqui ao eixo X. Então, acompanha o mouse. A temperatura está em menos 273 graus Celsius, então a água está sólida. Então, enquanto a água estiver dentro da região rosa, ela está sólida. Quando ela chega nesse ponto, ocorre a fusão, que é a 0 graus Celsius. Temperatura de fusão da água a 1 atmosfera, né, ao nível do mar.
Se a gente continua aquecendo a água, ela passa para o estado líquido, e à medida que ela vai sendo aquecida, quando ela toca a curva de ebulição, ela passa para o estado gasoso. Nesse momento que ocorre a ebulição, ao nível do mar, 1 atmosfera, nós temos, e 100 graus Celsius, o que nós temos? A temperatura de ebulição. Entenderam? Então, o Enem pode perguntar da seguinte forma: a substância A e G, em qual estado físico ela está? Né? A água, na condição de temperatura e pressão A e condição de temperatura e pressão G, está em qual estado físico? Então, A seria sólido, G seria gasoso. Vamos aprofundar mais um pouquinho na questão aqui do diagrama de fases. Então, a gente viu que a gente tem a região do sólido, onde as partículas estão bem agregadas, a região do líquido, azul, onde as partículas da água já estão no estado líquido, e na região verde, nós temos aí o estado gasoso. Então, o ponto amarelinho aqui, no caso, é o ponto triplo. É o ponto onde coexistem os estados sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos a água nos 3 estados físicos coexistindo ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso. Temos também o ponto crítico, que indica a mais alta condição de temperatura e pressão que é possível distinguir o estado líquido do estado gasoso. Está indicado aqui, ó, em vermelhinho. Então, acima dessa pressão, ó, acima dessa pressão crítica e acima dessa temperatura crítica, nós vamos ter o fluido supercrítico. Esse fluido, né, a gente não consegue perceber a diferença entre um líquido e um gás. Mais uma vez, ó, apareceu aí a câmera. Então, na hora que vocês clicarem na câmera, né, quem recebeu o material ou quem baixar o material, vai ver um vídeo sobre como que é esse estado, né, esse fluido supercrítico, né, do CO2. Eu vou passar o vídeo para vocês e daqui a pouquinho a gente retorna. Every substance has a critical temperature and a critical pressure. When a substance is subjected to temperature and pressure that both exceed these critical values, it enters what is called a supercritical state. Any pure substance can exist in 3 phases, can be a solid, a liquid or a gas. We can show these phases using a temperature-pressure diagram called the PT diagram. This graph shows the location of the different phases of a pure substance in relation to pressure and temperature, with pressure P on the vertical axis and the temperature T on the horizontal axis. The 3 phases are separated from each other by so-called separation lines. We have the sublimation line, which divides the solid and the vapor phase. The sublimation line ends at the triple point, which is the point where all 3 phases coexist. There is a melting line between the solid and the liquid phase, and the vaporization line between the liquid and the gaseous phase. The vaporization line ends in the critical point. The temperature on this point is called the critical temperature and usually gets designated the symbol TCR. The critical pressure has the symbol PCR. These values, together with the critical density, are characteristic for each substance. With pressure and temperature that exceed the critical values, the substance will become supercritical and the differences between the liquid and the gas phase disappear. Let's see how this works in practice. For this experiment, we made our own pressure tank. It has a thermometer, a pressure meter, and a pressure relief valve. We also have some dry ice,
which is carbon dioxide in the solid phase, a heating plate and a heating base. We put some dry ice into the tank and seal the tank. As the pressure tank is completely sealed, the pressure builds. The dry ice starts at a low temperature, but with the rising pressure, it soon turns into a saturated liquid vapor mixture at about 40 bar and 5 degrees Celsius. By applying heat to the tank, we increase the pressure and temperature towards the critical point at constant volume. CO2 has a critical temperature of 31.25 degrees Celsius and a critical absolute pressure of 73.9 bar. So we want to heat up the carbon dioxide to its critical temperature, and because the volume of the tank is constant, we can also build up the pressure. As the pressure and temperature reach the critical point, the distinction between the liquid and gaseous carbon dioxide becomes less visible and eventually disappears. The phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. To return to a state below the critical point, we will cool the carbon dioxide and make it reappear in the saturated liquid vapor mixture. By removing the heating plate and then adding dry ice on the aluminium cylinder, we can observe that the liquid vapor interface suddenly reappears as the temperature decreases. We have returned to the saturated liquid vapor mixture. Supercritical CO2 is used in a variety of applications, for example, to remove caffeine from coffee beans. Observaram, né, o estado supercrítico? E para que isso é importante? Nesse estado supercrítico, né, nesse fluido supercrítico, ele pode ser usado, por exemplo, para fazer a descafeinação dos grãos de café. Então, aquele café descafeinado que a gente compra aí no supermercado, né, ele passou por um processo em que se passa CO2, né, no estado de fluido supercrítico pelos grãos de café. Esse fluido ele vai retirar a cafeína, vai extrair a cafeína, e aí a gente tem a obtenção, o que resta é o café descafeinado. Chegamos ao fim da nossa aula. Eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês. Observem que a gente tem aqui um diagrama de fases da água. O segundo exercício também trata, né, de mudança de estado físico. Façam um exercício. Dúvidas, me mandem mensagem. Pode deixar mensagem aí no canal que eu respondo. Bons estudos. Obrigado por assistirem essa aula. Se gostou, dá um clique aí no like, né? Marca aí que gostou, marca o nosso canal, se inscreve no nosso canal para você receber material também. E no final dessa apresentação, você vai ter o gabarito das 2 questões, ok? Pessoal, é isso. Mais uma vez, bons estudos e vamos forte para o Enem. Um abraço e um beijo para todos e todas. Até!